E nós vamos continuar no capítulo 2 hoje à noite, estudando sobre a palavra de Deus, o que ela nos ensina através desse profeta. Talvez o profeta que eu mais goste. Não sei se eu me identifico um pouco com ele, né, com a história de Daniel. Aliás, é interessante que, não sei se você sabe, mas Daniel e José são os únicos homens na Bíblia que não falam mal dele na Bíblia. Que não falam que pisaram na bola. Tirando Jesus, né? Lógico. Mas é muito interessante. Não se encontra no livro de Daniel nada que fale mal dele. Né? Por isso que todo mundo gosta de ser identificado com ele. Mas é muito interessante a vida de Daniel. E hoje nós vamos ler o capítulo 2. Nós não vamos ler o capítulo 2 inteiro, né? Porque aí são 49 versículos. É aqueles capítulos que o pessoal que faz a leitura diária aí, quando pega aquele capítulo que você fala, misericórdia, Senhor, me dá força, né? Porque você gosta sempre de ler seus 3, 4 capítulos por dia, né? E aí quando você pega esses compridos aí que você tem que só olha 3 páginas de capítulo, até arrepia, né? Ainda mais se a gente fosse pregar aqui, eu ia até um culto de vigília aqui. Mas eu convido você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Desse texto de Daniel. E ele é um capítulo que ele fala do sonho do rei Nabucodonosor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas nós vamos, mais uma vez, ver o que Deus ele tem para nos ensinar. Veja então Daniel capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, diz assim: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos e os encantadores e feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e ele lhes disse: Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: Que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho, e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ensine, Senhor Deus, a sermos sábios como Daniel. Que possamos, Senhor Deus, entender que para o Senhor não existe impossível, Pai. Que pelo poder do teu Espírito, Senhor Deus, nós podemos vencer as batalhas das nossas vidas, Senhor Deus. Por isso, Pai, nessa noite nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor venha cumprir a tua promessa, Senhor Deus, de derramar o teu Espírito sobre toda a carne que está aqui, Senhor Deus, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Acho que umas 3 semanas atrás eu estava conversando com o pastor Haroldo, e a gente sempre gosta de combinar as coisas que nós vamos pregar. Né? A gente procura fazer algumas séries de mensagens, né? Algumas coisas. E é interessante que eu até conversei com o pastor Haroldo, que queimava muito no meu coração de fazer uma série sobre os dons espirituais. Né, pastor? Eu tinha falado com o pastor. Só que a gente sabe que é um assunto bastante delicado, um assunto bastante controverso.
né? E para que a mensagem não vire uma escola bíblica dominical, a gente procura ajustar algumas coisas, né? E o pastor falou, não, a gente combinou, não, então vamos fazer desse jeito aqui. Então, domingo passado, falou, vamos pregar sobre o Evangelho. E eu acabei pregando sobre dons espirituais, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o poder, ele é derramado sobre nós, né, conforme Atos 1:8, que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. E aí, nós combinamos, tá bom, vamos fazer uma série sobre Daniel. Né? E aí eu comecei, tudo bem, deixa os dons do Espírito Santo para depois, né? E aí eu comecei a ler o capítulo 2 de Daniel. E quando eu cheguei no versículo 14, eu falei, eu já sei qual vai ser o título dessa mensagem. Vai ser os dons do Espírito Santo. Porque parece que a gente não consegue fugir de Deus, meus irmãos. Quando Deus ele quer fazer uma coisa, quando chega o tempo de Deus, olha, a promessa de Deus ela chega. E a promessa do dom do Espírito Santo, ela é uma promessa do Senhor para a sua igreja. Então eu não sei o que Deus está querendo fazer, mas eu sei que hoje Ele quer fazer alguma coisa na sua vida. Você crê nisso? Amém. E aqui a gente começou vendo essa história, depois eu vou chegar no versículo 14, vocês vão entender por que de tudo isso. Né? Mas a gente vai falar um pouco aí sobre os dons do Espírito Santo. Como que isso se deu na vida de Daniel? Como que isso aconteceu na vida de Daniel? E nós lemos o comecinho da história, né? A gente vê que Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. Né? Ele reinou aí aproximadamente no século 6 a.C. Né? Foi um dos grandes impérios que houveram no mundo, depois dos egípcios e depois do Império Assírio. Foi o terceiro grande império mundial. Né? Foi o Império Babilônico. E Nabucodonosor, ele é a figura central. Né, talvez seja o imperador mais poderoso que já existiu. Né, quando a gente se fala aí de grandes impérios, Nabucodonosor, ele talvez seja um dos mais poderosos que já existiram aí na história da humanidade. E ele, certa vez, ele tem um sonho. A palavra de Deus diz que ele tem um sonho, e ele fica perplexo com esse sonho, e ele chega para os sábios e fala, olha, eu tive um sonho. Eu quero que vocês interpretem esse sonho. E aí os homens falaram, tá bom, contem para a gente esse sonho que eu vou dar a interpretação. E aí Nabucodonosor falou, não senhor. Eu quero que vocês contem para mim qual é o sonho, o que eu sonhei, e depois vocês interpretem. Aí eles falaram, não, rei, você conta para a gente o sonho, você não está entendendo. O senhor conta o sonho para a gente, e aí a gente vai interpretar. E Nabucodonosor falou, não. E aí eu fico pensando, por que será que Nabucodonosor faz isso, né? Eu imagino que talvez ou ele era meio doido, né? E a gente vê, né? Depois a gente vai ver, que ele era realmente meio sanguíneo, né? Um cara que mandava matar, matava, não tinha essa. Né? A gente percebe por essa história aqui que ele era realmente um homem muito incisivo nas suas decisões. Mas a gente percebe, meus irmãos, que de repente, Daniel e os seus amigos, né, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a gente viu eles hoje de manhã. Esse Daniel, ele era provavelmente da família real, né, como diz lá no capítulo 1, aí nos começos do versículo, diz que ele pegou, no versículo 3, diz que ele pegou alguns tantos da família real, né, alguns dos filhos, tanto os nobres quanto da família real. E Daniel diz que ele era de Judá, ou seja, provavelmente ele era um dos filhos de Davi. Né, ou seja, ele era aí da família real, né? Quem era filho de Davi provavelmente aí era considerado alguém da família real. Né? Então, provavelmente Daniel estava entre esses homens aí da família real. E aí acontece que Daniel ele se depara diante dessa ameaça de morte, né? Porque o rei falou, olha, então manda matar todos os sábios. E Daniel e os seus amigos estavam lá no meio. Ou seja, de repente batem na porta de Daniel e falam, vamos lá que vocês vão ser mortos. E aí todo mundo fica desesperado. Mas como que vai ser isso daí? O rei falou que quem falar o que ele sonhou, né? Imagina você. Imagine se fosse com você. Né? Seu chefe chega para você na segunda-feira e fala, eu tive um sonho ontem. Você me conta o que eu sonhei, eu sonhei com umas ideias para a empresa. Você me conta o que eu sonhei, senão você vai ser mandado embora. Aí você fala, eita, esse homem está doido. Já pensou se fosse com você? Quantas vezes, meus irmãos, às vezes a gente se depara com umas doideiras dessas na vida? Quantas vezes a gente se depara com uma coisa que você fala, não tem solução isso.
Quantas vezes a gente se depara com situações na nossa vida, onde a gente vê e fala, puxa vida, isso aqui não tem solução, não tem jeito. Isso que essa pessoa está pedindo aí, não tem jeito. Né? E aí o que a gente faz? Eu vou dar o meu jeito, porque se não tem jeito, né? Aqui falou, né? Ou mato ou morro. Ou fujo para o mato ou fujo para o morro. Não tem jeito, Daniel ia fazer o quê? Ou ele fugia, ou ele armava um motim lá para alguém matar Nabucodonosor, tirar esse doido do poder. Ou então, ele orava. Ou então ele buscava a Deus e tentava resolver as coisas pelo Espírito de Deus. Por isso que nós vemos nesse capítulo uma grande lição de como que nós temos agido diante dos desafios da vida. Será que nós temos tentado resolver pela nossa força ou poder, ou pelo Espírito de Deus? Será que a gente tem tentado resolver por nossa força? Né? Acontece alguma coisa, será que eu vou tentar resolver pela minha força, ou pelo Espírito de Deus? Né? Tem um texto bastante interessante, né? Aliás, não sei se vocês conseguem colocar aí aquela figura daquele candelabro, né? Tem a figura daquele candelabro, que é chamado de menorá. Né? Ele é um candelabro aí que foi colocado, conseguimos colocar aí? Está vendo esse candelabro de 7, ele tem 7 velinhas, né? 7 chamas. Ele é chamado de menorá. E é o candelabro que ficava lá no Santo dos Santos. É o candelabro que isso foi dado numa visão, né? Olha que diz lá em Zacarias capítulo 4, versículo 1 a 6, porque olha o que a Bíblia explica sobre isso. Ele é o símbolo do Espírito Santo, esse candelabro, né? Olha o que diz. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada das lâmpadas que estão acima do candelabro. Foi esse candelabro que foi visto. Né? Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? O anjo que falava comigo, você não sabe o que é isto? Respondi, não, meu senhor. E ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos repetir? Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que significa aquele candelabro. Não sei se você já viu, né? Em Israel é muito comum esse candelabro aí de 7 lâmpadas. Né? Existe um outro que são 9 lâmpadas, né? Que não é a menorá, é a Hanukkah, que é para a festa da dedicação, que ele é usado em outra festa. Não é? Esse é o candelabro, que foi também colocado, era algo que era colocado também lá no templo. É símbolo do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, quando a gente percebe que, quando a gente se depara com algumas situações difíceis, a gente tem que fazer essa escolha. Será que eu vou fazer isso daí na minha força ou pelo Espírito de Deus? Quando a gente se depara com um problema na nossa vida, que a gente acha que não tem jeito, eu vou resolver esse problema na minha força, na minha tentativa, ou pelo Espírito de Deus? Eu vou deixar Deus resolver isso daí. E Daniel, ele era um homem que não tinha jeito. Ele falou, pela minha força eu não vou conseguir resolver isso. E normalmente a gente encontra problemas na nossa vida que você não tem escolhas, nem pela tua força você consegue. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem nem força para resolver. E aí tem que ser pelo Espírito mesmo. E essa foi uma das coisas que aconteceu com Daniel. Mas algumas lições nós tiramos. Né? A primeira lição que me chama a atenção nesse começo de capítulo 2 que nós lemos, é que as pessoas estão sedentas da água da vida. As pessoas estão sedentas de conhecer o poder de Deus. Me chama a atenção, e aí eu comecei a me perguntar, por que Nabucodonosor falou isso? Nabucodonosor, ele foi o 2º rei da Babilônia. O pai dele já reinava ali. E eu imagino ele, quando criança, vendo esses magos, né? E aí alguém sonhava, contava o sonho, né? E aí os magos revelavam o sonho, né? E é muito comum esse negócio de revelação, né? Não sei quantos já viram, né? Horóscopo, né? Coisas que a gente lê assim, parece um negócio meio... Eu me sinto meio que um negócio meio de charlatanismo às vezes, né?
Porque fala assim, não, você vai, pega lá um horóscopo e fala, não, porque você vai ter sucesso profissional hoje, né? E é normal, é meio que estatisticamente você pega, né? Eventualmente tem, né? Aí você pega os videntes, né? A cartomante, olha, tira um valete de copas, olha, valete de copas, valete é um homem, copas é o amor, olha, o amor da sua vida está chegando, né? Aí pega um as de espada, não, a espada quer dizer luta, que você vai ter lutas na sua vida, né? Aí depois tira lá, sei lá, um 10 de ouros, né? Aí fala, não, olha, o 10 é o símbolo de muitos zeros, né? Ouro é riquezas, então você vai ficar rico, né? E aí, ou seja, é um negócio que você fala, tá, mas podia ser qualquer coisa, né? A pessoa está inventando. Eu imagino que Nabucodonosor olhava para aquilo lá e falava, cara, esse negócio aí é blá blá blá, isso aí não... É o que esses magos estão fazendo aí. E parece que Nabucodonosor estava cansado dessa mesmice ali, né? Dos magos e dos encantadores. Estava cansado daquela mesmice lá de, me conta aí que eu te falo. Porque se for ver, se ele contasse o sonho, ele podia interpretar qualquer coisa que estava certo. Não tinha nenhuma virtude naquilo, né? Então, a atitude de Nabucodonosor mostra que ele tinha uma descrença total na questão de coisas sobrenaturais, de coisas que podem acontecer no sobrenatural. Ele parece que tinha uma descrença total nisso. Por isso que ele faz, por isso que ele via aqueles magos, aqueles encantadores, como enganadores, como charlatões. Aí, meus irmãos, me chama a atenção que no mundo de hoje isso também tem acontecido. Como até mesmo dentro das nossas igrejas, a gente vê cristãos que não têm verdadeiramente demonstrado o poder de Deus. Pessoas que são charlatões espirituais. Pessoas que falam, olha, eu estou sentindo que alguém está com um problema financeiro hoje aqui. Acertei aí? Eu estou sentindo aqui que tem casais aí que estão brigando durante a semana. Teve algum que não brigou essa semana? Charlatanismo espiritual. Está falando de coisa que eu já sei. Está falando de coisa que não agrega nada. Meus irmãos, as pessoas estão cansadas disso, de falsos profetas, enganadores, pastor que fica iludindo o rebanho com ilusionismo. As pessoas estão cansadas disso, não desce mais. Ninguém aguenta mais isso. Onde que está o poder de Deus? O que aconteceu com os verdadeiros dons espirituais? Cadê o poder de Deus? O que aconteceu com o poder de Deus? Meus irmãos, o mundo está carente de se deparar com o poder de Deus. As pessoas não aguentam mais, elas querem distância desse negócio de charlatanismo espiritual. As pessoas querem sim ver o poder de Deus em ação. Nós queremos ver esse poder de Deus. E, meus irmãos, a gente vê que esse poder de Deus, já falei no domingo passado, o poder de Deus ele deve ser usado para dar testemunho de Deus ao mundo. As pessoas estão carentes de encontrar. Então, meus irmãos, as pessoas estão sedentas da água viva. Eu entendo o Nabucodonosor quando ele, nessa doideira dele, ele está cansado disso, ele não aguenta mais. E veja então que Nabucodonosor decide então, falou, olha, ou vocês me falam um sonho, me interpretam, senão vai ser todo mundo morto. E aí então eu imagino Daniel. E agora, Senhor? O que eu faço? E veja, meus irmãos, que Daniel, ele foi um homem que falou, Senhor, o que eu faço agora, Senhor? Esse homem está querendo uma coisa. E aqui até os magos falaram, não tem homem mortal nenhum que tenha esse poder. Somente os deuses, eles não habitam no meio dos homens, Eles achavam isso, mas a gente sabe que o Deus Emmanuel, ele habita no meio do seu povo. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele sim habita no meio do seu povo. Eles não conhecem Jesus Cristo, porque esse é o nosso Deus, o Deus que habita no meio do seu povo, não longe de nós, mas no meio de nós. Ele está no meio de nós. E veja, meus irmãos, que Daniel, então, ele começa, quando ele se depara disso, ele fala, então eu preciso, imagine se fosse com você.
que você vai fazer? Eu sei que eu preciso então vou falar com o pastor aí, né? Vamos ver se o pastor resolve esse mistério aí, né? Vamos chamar uns irmãos, né? Uns vasos aí, né? Vamos lá nos nossos irmãos lá, né? Pentecostais, vamos ver se aparece um vaso lá, tem uma revelação, né? Porque é isso, vai fazer o quê? O que Daniel pensou? Vou na Assembleia de Deus, vamos ver se alguém revela lá. Foi isso que ele pensou? Vou lá na Pentecostal, na Deus é Amor, não sei, vou lá para ver se tem algum irmão, tem uma revelação lá e fala o que Nabucodonosor orou. Porque é isso mesmo. O que eles precisavam, na verdade, é um dom do Espírito Santo que é chamado dom da palavra do conhecimento. Existe um dos dons, né, que está lá em 1 Coríntios 12, versículos 7 e 8. Olha o que diz lá 1 Coríntios 12, versículos 7 e 8. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ora, a palavra da sabedoria, a sabedoria é o dom que nós temos de conseguir discernir entre os caminhos que nós devemos tomar, entre o certo e o errado, o que eu devo fazer. Isso é a sabedoria. E a palavra do conhecimento é esse dom de sem você me falar nada, eu falar o que aconteceu com você. Não sei se você já viu acontecer isso numa igreja. Às vezes isso acontece em algumas igrejas, né? Aliás, eu quando era membro de igreja, o que eu mais temia era isso, né? Porque será que esse pastor vai falar do meu pecado que eu pequei essa semana? Já pensou se ele tem uma visão e fala, você que pecou essa semana, né? E eu tinha medo dele apontar para mim, assim, então, eu até tinha medo de ir nas igrejas, né, mais assim, pentecostais, né? Porque vai que aparece um irmão e fala isso daí, né? Porque é um dom que realmente existe, né? Um dom que lembra de Pedro com Ananias e Safira? Palavra do conhecimento, ele não sabia de nada, né? E às vezes até nós, irmãos, né? Isso, às vezes naturalmente isso acontece, né? Às vezes a gente está sentado, a gente ouve o pastor falar, puxa vida, esse pastor acho que ele viu no Big Brother essa semana, não é possível. Não sei se você já teve esse sentimento às vezes, né? Isso é palavra do conhecimento, é o Espírito Santo de Deus falando, olha, e era isso que Daniel precisava. Daniel falava, eu preciso desse dom, eu preciso que Deus me revele, eu preciso disso. E meus irmãos, a segunda lição que nós temos é que nós devemos desejar com zelo os dons espirituais. Essa é a segunda grande lição que nós temos, desejar com zelo o dom espiritual. Com o zelo, o mesmo zelo que Daniel. Senhor, se o Senhor não me der, eu vou morrer, Senhor. Esse zelo que a gente tem que ter. Veja que, tanto que Paulo fala por duas vezes. Tanto em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, quanto em 1 Coríntios 14, versículo 1. Coloca aí, por favor. Olha lá o que diz. Por duas vezes o apóstolo Paulo fala. Olha lá, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E olha lá 1 Coríntios 14, 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Olha, procurem com zelo, com afinco, com dedicação, com a mesma dedicação que Daniel, que estava lá, se ele não conseguisse, ele ia morrer. Se ele não tivesse aquilo, essa revelação do Espírito, se aquilo não acontecesse com ele e os seus amigos, todos aqueles magos seriam mortos. Meus irmãos, nós precisamos. Paulo diz que a igreja deve procurar com zelo os dons espirituais. E veja, meus irmãos, que nisso nós entendemos essa palavra zelo. Quando a gente vê que Daniel ele estava a ponto de ser morto. Nisso nós entendemos. Será que nós temos buscado os dons espirituais assim como aqueles que tentam escapar da morte? Ou será que a gente vem para as nossas reuniões e fala, se der, nem sei o que é isso. Se Deus se manifestar na minha vida, amém. Se não manifestar também, tudo bem. Percebe que às vezes a gente vive numa mesmice e tudo bem. Uma mesmice espiritual, e às vezes até o fato de nós não sermos revestidos do poder é porque nós não buscamos, não perseveramos no Senhor. Não estamos abertos para deixar o que Deus quiser fazer na minha vida. Não estou querendo dizer aqui dos mistérios, das coisas que acontecem, eu falei isso na semana passada, né? A gente sabe pelo fruto se verdadeiramente é o dom do Espírito ou não. A gente percebe, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a promessa do Espírito Santo, como ela age na nossa vida. Mas, meus irmãos, uma igreja que não busca o Senhor, ela está dormindo. Uma igreja que não tem buscado o poder de Deus, ela está morta espiritualmente. E quantas igrejas aí que já estão dormindo? Viraram clubes.
A gente vem aqui, parece que esse negócio de poder de Deus, se tem, não tem, tudo bem. Meus irmãos, isso é uma questão de vida ou morte, pessoas estão morrendo. Mas nós sabemos que Deus ele é capaz de vivificar a sua igreja. Não importa se nós estejamos dormindo, se a gente está meio morto. Dá uma cutucada no seu irmão aí, pergunta, está dormindo, irmão? Acorda, irmão. Dá uma cotovelada nele aí. Meus irmãos, Deus ele pode vivificar. Deus é o Deus que vivifica os ossos secos. Deus é o Deus que faz o seu espírito penetrar sobre toda a carne. E é isso é uma promessa dele, que o espírito dele penetraria toda a carne. Meus irmãos, eu quero isso para a minha vida, que nós devemos desejar isso para as nossas vidas também. Em terceiro lugar, os dons são manifestos quando há santificação. Os dons são manifestos quando há santificação. E aí, a gente vai entender um pouco o que eu quis dizer quando eu olhei para esse capítulo e você pode estar pensando, pastor, o que tem a ver os dons espirituais com esse sonho desse Nabucodonosor? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque, meus irmãos, quando nós começamos a ver a vida de Daniel, a gente viu nesse capítulo 1 de que Daniel ele resolveu não se contaminar. Ele buscou santificação. Ele sabia que aquelas iguarias do rei ali era coisa dedicada a demônios. Ele sabia que no meio daquelas comidas tinha comida que o judeu não podia comer, senão estaria pecando. Por isso ele falou, eu não quero isso. Eu não quero os prazeres do mundo, eu vou me santificar. E quando ele se santifica, sabe o que acontece? Ele recebe dons do Espírito Santo. Mas pastor, onde que a gente vê isso? Olha o que diz lá no capítulo 1, versículo 20, que nós lemos hoje de manhã. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores. Ele recebeu sabedoria e inteligência. Depois a gente vai ver. Como que eu sei que isso são dons? Porque são dons, são coisas do Espírito. A sabedoria é uma coisa que só vem do Espírito. A inteligência, isso é algo que só vem do Espírito também. Depois a gente vai ver um versículo que fala sobre isso. Ou seja, quando ele resolve se santificar, ele recebe dons espirituais. E como que eu sei que ele vai continuar recebendo? Veja que no capítulo 2, olha o que diz lá no versículo 14, que foi o versículo chave, que quando eu li esse versículo, sabe quando a pulguinha fica na minha cabeça? Aí você vai atrás, né? E eu sou bem assim, os irmãos me conhecem. Olha o que diz o versículo 14. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Olha Daniel lá. Porque fala que Daniel foi falar com Arioque, mas o que me chamou a atenção nesse versículo foi a tal da cautela e prudência. Essas duas irmãs aí, né? Aliás, é interessante, porque na cultura oriental, cautela, prudência é personificada. Então eu imagino o Daniel indo com a cautela e a prudência do lado dela, né? Essas duas mulheres. Cautela, prudência, vamos lá comigo, né? Que eu vou falar com. Então ele falou com essa foi com essa cautela e a prudência. Aí eu falei, o que tem a ver essa cautela e essa prudência aí? Por que a Bíblia está falando isso para a gente? Por que a Bíblia está falando algumas coisas? Se poderia falar, Daniel foi falar com Arioque e falou. E aí eu comecei a ver um pouquinho a raiz dessas palavras. E é difícil, porque Daniel, a partir daqui, ele não é em hebraico o texto, é em aramaico. Então, grande parte do livro de Daniel ele é escrito em aramaico. Então, não existem muitas correlações, é difícil. Tem palavra que só tem ela. Não dá para você pegar em outro texto. Mas essas duas palavras têm umas chaves bíblicas. A primeira dela, que é cautela, essa palavra cautela, ela é, na nossa Bíblia, traduzida como cautela, mas na Bíblia inglesa ela é traduzida como conselho. Como conselho. E tanto que a raiz dessa palavra, e é a melhor tradução mesmo, porque essa palavra no aramaico, ela tem etá, que significa conselho, ela vem de yit, que é conselheiro. Então, assim, existe, essa palavra conselheiro tem várias partes na Bíblia. Então, a melhor tradução para ela, em vez de cautela, é conselho. Ele foi com conselho, o que
a gente entende um pouco que ele foi com esse espírito de aconselhar, sabe? E fala, peraí, gente, o que está acontecendo aí? Sabe, já viu quando está no meio da muvuca, chega alguém e fala, calma, gente, o que está acontecendo aí? Vamos ver o que está acontecendo aí. Sabe, já viu pessoas que têm esse espírito de tentar apaziguar as coisas, tentar aconselhar? Não, calma, gente, por que a gente não faz assim? Né? O espírito de conselho, né? Está no meio do barraco lá e chega alguém. Né? Esse é o espírito que Daniel foi. Né? Foi desse jeito. Né? E a segunda palavra, prudência, ela tem em outros lugares também, mas ela não é traduzida como prudência. É traduzida como comando, como força, como poder. Sabe, é uma postura de comando? Sabe quando ele chega assim? O que está acontecendo aqui? Sabe aquela postura de eu que mando aqui? Sabe? Aquele negócio de, olha, o que está acontecendo aqui? Sabe? Porque você pode chegar, gente, o que está acontecendo aqui? Aí começa, agora chega, o que está acontecendo aqui? Sabe quando o pai chega, né? Os irmãos estão brigando, né? O pai chega, escuta, que bagunça é essa? Né? Então, Daniel, ele foi nesse espírito, tanto de aconselhar, como na autoridade. Né? Com força mesmo, né? Ele foi com autoridade. Por quê? Porque ele tinha se revestido disso. E aí, meus irmãos, quando eu li essas coisas, aí eu lembrei de um versículo. Eu lembrei lá de Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. E aí eu tenho que ler para vocês. Porque aí, quando eu estava preparando a mensagem, eu mudei toda a mensagem quando eu cheguei nesse versículo. Eu confesso que eu ia falar de outra coisa aqui. Né? Mas quando eu li essas duas palavras, eu lembrei de outro versículo. Porque olha o que diz lá no capítulo 11, Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento. Lembra lá no capítulo 1? O que ele recebeu quando ele resolveu falar não para as iguarias do rei? Ele recebeu sabedoria e entendimento. Ele foi cheio de sabedoria e entendimento. Lá no capítulo 2, ele foi cheio do quê? De conselho e de fortaleza. Essas outras duas coisas repousaram sobre ele. E aí eu imagino que Daniel olhou e falou, peraí, já foi dado para mim sabedoria e entendimento. Já foi dado para mim conselho e fortaleza. Deixa ali o texto. O que eu preciso agora? O que eu preciso para responder para Nabucodonosor? O que eu preciso é o próximo. É o quê? Espírito do quê? De conhecimento. É isso que eu preciso. Ah, meus irmãos, e aí eu imagino que Daniel, ele olhou para esse texto e ele falou, esse texto é para mim. Sabe quando você lê a Bíblia e fala, isso daqui é para mim? Sabe por que ele falou? Primeiro, por causa do versículo 1. Volta lá no versículo 1. Por quê? Porque, olha o que ele diz. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Daniel era filho de Jessé. Vai lá no versículo 3. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Olha, não julgará. Fica isso daí. Essa palavrinha aí. Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e equidade. Versículo 5. O cinto dele será a justiça. Sabe o que significa o nome Daniel? Deus é meu juiz. Eu imagino que quando ele olha esses versículos, ele fala, não é possível, essa palavra é para mim. Porque ele está falando de justiça. Meu nome é Daniel. O meu nome é Deus é o meu juiz, ou seja, esse texto é para mim, e Deus já me colocou sabedoria e entendimento, Deus já me colocou conselho e fortaleza, e o que eu preciso agora? Eu preciso do conhecimento. E meus irmãos, quantos de nós, às vezes como é legal, quando às vezes a gente lê a Bíblia e fala, puxa vida, esse texto é para mim, puxa vida, isso é para mim, e eu imagino que talvez Daniel tenha olhado para esse capítulo 11 e entendido isso. E meus irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, nós precisamos entender que existe uma promessa que é para mim e para você. Assim como existiu essa promessa para o filho de Jessé, é lógico que ela é cumprida plenamente em Jesus Cristo, porque ele é o renovo, ele é esse broto, né? O Daniel, ele é uma figura de Cristo aqui. Mas a gente percebe, meus irmãos, olha o que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2,38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês o quê? Receberão o dom do Espírito Santo. Aí você pode pensar, mas essa promessa ali dos dons era para os apóstolos, para a igreja do primeiro século.
A gente consegue colocar o 39 aí também? Acho que não sei se está aí. Sabe que o próximo versículo, sabe o que Pedro continua dizendo? A promessa é para vocês. A promessa, fala assim, porque a promessa é para vocês. Fala assim, a promessa é para mim. A promessa é para mim. Crê nisso que a promessa é para mim e para todos os seus filhos. Isso é, para todos que ainda estão longe, isso é, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado pelo Senhor? A promessa é para você. A promessa do dom do Espírito, ou seja, a promessa de que quando eu me deparar com uma situação difícil na minha vida, eu sei que eu não preciso ir pela minha força, mas que eu posso ir pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso, que essa promessa ela é para mim, de que quando eu se deparo com uma situação impossível na minha vida, que eu posso crer, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, pela minha força não dá, mas eu posso crer que a promessa é para mim, porque pelo Espírito de Deus nós podemos vencer esse mundo, porque Jesus já venceu esse mundo. Meus irmãos, como é lindo quando a gente olha, mas a gente só entende que os dons eles são manifestos quando há santificação. Por isso que Pedro ele fala, olha, arrependa-se dos seus pecados, se santifique. A gente vê que Daniel se santificou e ele recebeu o dom. Sabe por quê? Porque o dom é do Espírito Santo. O Espírito ele é santo. O Espírito ele não se manifesta em vasos sujos. Ele primeiro limpa o vaso, para depois usar esse vaso. E nós precisamos, como igreja, nós precisamos nos santificar. Precisamos buscar, assim como Daniel, não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. E assim, sim, nós saberemos que podemos ser alvos dessa promessa do Senhor, de que receberíamos o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E é interessante, porque às vezes a gente acha, né? Puxa vida, né? Mas o dom do Espírito Santo é para usar aqui na igreja, né? E eu mesmo, meus irmãos, para mim isso foi um grande ensinamento essa semana, porque às vezes a gente acha, não, o dom do Espírito Santo é para eu orar aqui, alguma coisa acontecer aqui. Quando eu chegar segunda-feira lá no trabalho, cada um por si, Deus por todos, né? Cada um que, ema, cada um com seus problemas, vamos atrás. Não! Foi na igreja que Daniel usou o dom do Espírito? Não, foi no seu dia a dia. E, meus irmãos, a gente acha que o dom do Espírito Santo é para ficar aqui, para eu mostrar que eu sou mais espiritual que você, que eu falo mais que você, Não! E aí eu li hoje em 1 Coríntios 12 que existem dons que são sim para manifestar ao mundo o poder. Existem dons que são para os ímpios, não são para os santos. E a palavra do conhecimento é uma delas. E o próprio apóstolo Paulo fala que quando a palavra do conhecimento é utilizada, as pessoas são, o íntimo do coração da pessoa é revelado e a pessoa se converte. Meus irmãos, isso a gente precisa entender, que às vezes a gente está no nosso trabalho, a gente está com dificuldade e a gente se esquece que precisamos dos dons do Espírito Santo também para resolver o problema da nossa vida, para resolver os problemas que nós enfrentamos. E aí na igreja a gente quer resolver as coisas pelo Espírito. E aí quando vai lá para o nosso problema de segunda a sexta, eu estou lá na minha força, pela carne. Mas graças a Deus, porque quando nós buscamos o Senhor, seus dons são manifestos. E, ponto 4. Os dons são manifestos quando há oração em comunidade. Os dons são manifestos quando há oração em comunidade. Daniel, ele sabia. Olha, já tenho sabedoria e entendimento. Já tenho conselho e fortaleza, mas eu preciso dessa palavra do conhecimento aí. Eu preciso disso daí. E o que ele fez? Ele foi para os seus amigos. Olha o que diz lá Daniel capítulo 2, versículos 17 e 18. Então Daniel foi para casa e explicou a situação para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Veja que Daniel, ele sabia, meus irmãos, que tem coisas que a gente não faz sozinho. Tem problemas na nossa vida que a gente não resolve sozinho. E às vezes a gente é orgulhoso, né? A gente nem quer pedir, né? Nem no PG a gente coloca nos pedidos de oração. Não, esse probleminha aqui eu resolvo. A gente não quer nem pedir oração para os irmãos. E que exemplos de Daniel. Meus irmãos, sabe por quê? Porque a gente vê que esse dom ele foi manifesto.
quando houve essa oração em comunidade, quando Ananias, Misael e Azarias resolveram orar com ele. Gente, vamos orar junto. Olha, gente, eu estou com essa dificuldade. Gente, ora junto comigo aqui. Gente, eu preciso vencer esse problema. Orem por mim também. Ah, meus irmãos, a gente se esquece. A gente quer ir sozinho, né? A gente quer encher o peito, né? Cheio de orgulho. E Daniel não. Daniel, ele sabia que alguns dons são manifestos quando existe oração nos seus companheiros, na sua comunidade. E ele entendeu o que ele precisava. E veja, meus irmãos, que a oração em comunidade, ela desperta os dons do Espírito Santo. A gente vê isso acontecendo na vida de Daniel. A gente vê isso acontecendo lá em Pentecostes. Não estava cada um na sua casa orando, estava todo mundo junto orando. Nós precisamos orar juntos, nós precisamos orar em comunidade. A igreja é desperta espiritualmente quando há oração em conjunto. Eu não sei vocês, mas como eu gosto que às vezes a gente está orando, tem uns irmãos que oram junto, você sente aquele arrepio, não sei, não dá para explicar, irmãos. Mas tem coisa que só na oração em comunidade. E a gente vê que Deus ele se manifesta quando existe a união, né? O Salmo 133 diz que é na união, na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Que os dons eles vão se manifestar quando houver oração em comunidade. E por fim, os dons glorificam ao Senhor. A gente vê que Daniel orou com seus companheiros. Daniel, ele orou. E aí, a história, ela continua dizendo, né, no versículo 19, né, coloca aí, por favor, capítulo 2, Daniel 2, 19, que diz que ele orou com seus companheiros. Sabe o que aconteceu quando ele orou? Deus respondeu. Meus irmãos, quando a gente busca, a gente encontra. A gente precisa saber que quando a gente bate, a porta se abre. Tem muitas pessoas que não veem portas abertas, não encontram a bênção porque não têm buscado. Mas Daniel, ele buscou, ele encontrou. Olha o que aconteceu no versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E sabe o que Daniel faz? Quando ele recebe a visão, quando ele recebe o espírito de conhecimento, ele recebe também o espírito de temor do Senhor. Porque ele está junto, não dá para dissociar. Porque ele recebeu o espírito de sabedoria e entendimento, ele recebeu o espírito de conselho e fortaleza, mas ele recebeu também o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Porque o dom do Espírito Santo, ele é para glorificar o Senhor. Não é para encher a minha bola, não é para mostrar que eu sou bom, não é para eu mostrar que eu sou mais espiritual que você. Não, o Espírito de Deus, ele é colocado sobre nós para que a glória seja dada para ele. E é isso que Daniel faz. Quando ele recebe essa visão, sabe o que ele faz? Ele diz: bendito seja o nome do Senhor Deus, de eternidade, eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ah, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, o primeiro sentimento do verdadeiro crente é dar glórias ao Senhor. Ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. Olha, está vendo? Ele está falando, eu reconheço que é o Senhor que me deu esse dom. Primeiro o Senhor me deu sabedoria, depois o Senhor me deu conselho e fortaleza, e agora o Senhor me deu conhecimento, o Senhor me revelou o que te pedi, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ah, meus irmãos, como é lindo isso. Quando nós recebemos, veja que Daniel, ele recebe. Diferente, sabe de quem? Do guarda daqui da comunidade. O guarda que estava lá, né? Olha o que diz o versículo 25. Capítulo 2, versículo 25, tinha um homem aqui que chamava Arioque, né? Arioque, ele era o guarda, né, que estava lá mandando matar. Olha aqui que diz, né? Aliás, é interessante que Arioque aparece um pouco antes. Quando Daniel chega a fala, olha, vai pedir um pouco de tempo lá para o rei, porque eu vou me preparar. E aí Arioque fala, eu não vou não, você é doido, vai você, Daniel, né? E aí Daniel, o que precisou ir lá para Nabucodonosor para pedir um pouco de tempo? E aí Daniel foi e voltou. Agora, quando o negócio aconteceu, Daniel falou, eu já sei o que o rei... Aí sabe o que Arioque faz? Ele vai lá e fala, rei, eu achei um dos filhos, eu achei um dos filhos que vai revelar. Senhor, olha como eu sou bom, Nabucodonosor. Percebe a diferença?
daquele que quer glorificar a Deus com seu dom, daquele que quer se glorificar com seu dom. Ah, meus irmãos, os dons ele é para glorificar ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O tesouro que está dentro de nós, como vasos de barro, que não serve para nada, é barro, é vaso. Mas que tem um tesouro aqui dentro, para que seja mostrado que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. E quando Daniel ele chega, se apresenta diante do rei, quando Daniel ele se apresenta, ele se coloca diante do rei para contar o seu sonho, contar a sua interpretação. Aliás, a gente não vai nem falar nem do sonho, nem da interpretação hoje. Deixa para outro dia ali. Aliás, tem um canal meu que fala de coisas dos últimos dias, porque são coisas que iam acontecer nos últimos dias. A gente não vai falar hoje. Porque às vezes acontece isso, né? A gente está estudando isso no PG dos jovens, né? A diferença entre os tessalonicenses e os bereanos. O tessalonicense quer olhar a Bíblia e quer discutir a Bíblia, né? E eu já vi tanta discussão de capítulo 2, de escatologia, de qual é o reino, quando que vai vir o anticristo, de qual nação que ele vai vir, né? E o povo gosta de discutir escatologia. É interessante que quando a gente olha as cartas aos tessalonicenses, é só escatologia. E é o povo que diz, né, quando diz lá que quando Paulo chegou lá, diz no livro de Atos capítulo 17, que eles discutiam a palavra com Paulo. Já os bereanos recebiam a palavra, estavam sedentos, recebia todo dia. E é interessante, né, como parece que tem pessoas que querem ficar discutindo. Mas aqui, talvez Deus está querendo falar alguma outra coisa para a gente. E Daniel, quando ele chega, versículos 27 e 28, ele diz assim: Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Meus irmãos, o poder do Senhor, os dons do Espírito Santo, é para que nós possamos revelar que há um Deus no céu. É para que a gente possa dizer para o mundo: existe um Deus no céu. É para que a gente possa dizer para as pessoas que estão doentes: existe um Deus que pode te curar. É para dizer para as pessoas que estão numa situação impossível: existe um Deus que pode resolver o seu problema. Existe um Deus no céu. E aí sim o poder de Deus se manifesta. Ah, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que toda a glória deve ser dada a Deus. Tudo isso que acontece através de nós, todo esse poder do Espírito que Deus ele quer derramar sobre a sua igreja, é para que o mundo reconheça que existe um Deus no céu. Não é para que a gente se mostre que eu sou mais espiritual que você. Não, mas é para que o mundo reconheça que há um Deus no céu. Será que nós temos buscado esse Deus do céu? E sabe por que às vezes a gente não vai tanto atrás dos dons espirituais? Porque a gente não quer, na verdade, declarar para as pessoas que existe um Deus no céu. Será que está queimando no nosso coração mesmo dizer para aqueles que trabalham com a gente, que estudam com a gente, que moram ao nosso redor, que estão sempre em contato com a gente? Será que é nosso desejo verdadeiramente dizer para essas pessoas que há um Deus no céu? Porque às vezes se não tem esse desejo, Deus, ele vai dar poder para quê? Ele vai derramar dom para quê? Ah, meus irmãos, que os nossos corações possam queimar para proclamar ao mundo que há um Deus no céu, para testemunhar, porque é para isso que o poder de Deus ele é derramado, para isso que o dom do Espírito Santo ele é derramado sobre a nossa vida, para que nós possamos testemunhar que há um Deus no céu. A palavra de Deus diz em Atos 1:8 que nós receberíamos esse poder do Espírito, o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para testemunhar na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, para dizer que há um Deus no céu. Nós precisamos dizer a esse mundo que há um Deus no céu. Quando nós decidirmos ter esse propósito de dizer ao mundo que há um Deus no céu, aí sim nós seremos revestidos desse poder. Aí sim, Deus ele revestirá a sua igreja. E nós, no poder do Espírito Santo, testemunharemos de Jesus.
Que nós possamos buscar com zelo o dom do Espírito Santo, irmãos. Que nós possamos buscar com zelo, para que Deus seja conhecido, para que o seu nome seja glorificado. E para que em tudo isso nós possamos conhecer o Senhor. Para que em tudo isso nós possamos ter pessoas sendo salvas das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele vai de testemunho após testemunho de Daniel, conhecendo Deus. E Nabucodonosor chega no final desse capítulo, ele fala: eu sei que o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. Não existe outro Deus a não ser o Deus de vocês. E é para isso que Deus ele quer derramar o seu poder. Nós vamos orar. Convido você a se colocar de pé.